conhecesse Catherine Morland na infância, imaginaria ter ela nascido para ser uma heroína. Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li Abadia de Northanger, da Jane Austen, com tradução para o português de Paulo Henriques Brito. Esse é o meu último romance inédito que me faltava da Jane Austen. Eu falei isso no meu fechamento de leituras de janeiro, que foi o mês em que eu li esse livro. E eu falei assim, já me lastimando, porque a minha sina vai ser passar o resto da minha vida relendo Jane Austen de vez em quando pra matar a vontade, porque é sempre incrível. O próximo livro que eu quero ler dela é o... ai meu Deus, Persuasão, que eu já li, mas eu li há muitos anos e eu não gostei muito na época e eu tenho certeza que eu vou amar quando eu ler novamente. Fico esperando sair a edição da Penguin Companhia, porque eu coleciono as obras da Jane neste selo. E aí, por que eu tô falando isso? Pra contar também que eu fiquei com vontade de ler Abadia de Northanger ali por volta do ano 2020, quando eu e minha amiga Milena começamos a assistir aquela novela Orgulho e Paixão da Globo. Ela já tinha acabado, mas a gente inventou essa história na pandemia de assistir novelas juntas, cada uma na sua casa, por telefone. E... enfim, eu gostei muito, né? Essa novela foi uma novela das 6 da Globo que misturava todas as histórias da Jane Austen, pra quem não sabe. E uma das personagens, ela fazia referência, né, a essa personagem aqui, ela era baseada nessa aqui. Só que na história, os personagens eram bem diferentes, eram todos misturados. Então essa era uma das filhas dos Bennet, ela era da família Bennet, ela era irmã da Elizabeth, o que não tem, né, nada a ver com isso aqui. Aí foi quando eu comecei a ter mais vontade de ler esse livro propriamente dito e esperei até que ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, a companhia publicou nesse selo e eu pude enfim comprar e deixei pra janeiro fazer essa leitura porque eu gosto de começar o ano com Jane Austen. E enfim, hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa delícia aqui. Bom, Abadia de Northanger foi o primeiro livro escrito pela autora, eu não sabia disso, mas ele foi escrito entre 1798 e 1803 e ele só foi ser publicado póstumamente, né, depois que ela já tinha morrido lá em 1818 junto com Persuasão, que esse sim foi o último romance que ela escreveu. E eu achei, assim, incrível que esse tenha sido o primeiro livro, porque... eu achei que ele é o auge da autora em alguns sentidos aqui. E eu entendo que ela tenha evoluído depois, mas algumas coisas estão mais intensas aqui. Parece que ela foi refinando ao longo da sua escrita, tornando mais suave e talvez até mais inteligente. Mas aqui a gente tem o humor dela, a ironia dela de uma forma muito mais ácida e direta. Nesse livro, né, a personagem principal, ela lê muitos romances góticos e a literatura tem um peso muito forte nessa obra porque por tanto ler esses livros, ela vai começar a trazê-los para sua vida de uma maneira um pouco excessiva, né? Quase como se a imaginação dela estivesse colocando ela nas histórias que ela lê, uma vibe meio Don Quixote, né? E então, desde o início, assim, né, em seu primeiro livro, a Jane já faz com muita perspicácia um retrato social muito grande aqui nesse livro, mas com foco na literatura. E eu acho genial que ela faça isso, porque afinal de contas ela tá aqui produzindo literatura. Então, além de ser uma obra metalinguística, ela tá o tempo todo ironizando ela mesma, ironizando a forma com que a sociedade fala dos livros, especialmente os romances, como se eles fossem um gênero menor. Então aqui ela ironiza os romances, ela ironiza principalmente os leitores de romance enquanto ela estava escrevendo um. E eu acho isso fantástico. E falando em ironia, é exatamente isso que eu acho que a autora foi refinando ao longo das suas outras obras, né? A ironia, ela tá muito presente em todos os livros da Jane, em frases célebres, inclusive, como a do começo de Orgulho e Preconceito, né? Mas eu acho que aqui ela tentava disfarçar menos. Aqui a gente tem uma ironia muito clara, muito direta. E eu achei fantástico, eu me diverti muito enquanto eu li esse livro. Ela é extremamente irônica e com essa ironia ela zoa o próprio livro e o que ela vai entregar aqui. Porque ela vai tirar muito sarro aqui da fórmula do romance. Então, vocês viram ali no começo, né? Eu li a primeira frase do livro em que ela fala que a Catherine, ela não tinha nada pra ser uma heroína. Ninguém esperava que ela fosse uma heroína. Mas é óbvio que ela tem que virar uma, porque afinal de contas ela é a personagem principal de um romance. Ela tem que ser uma heroína. Em outros momentos do livro ela vai focando, né? Voltando nesse assunto, ela fala, não, mas não se preocupem. Por mais que ela não seja assim tão encantadora e não chame tanta atenção, ela vai encontrar o homem dela, porque não existe heroína que não encontre o seu grande amor, né? Toda heroína precisa disso. E assim ela vai deixando claro que ela não vai trazer nada de diferente, de fora do comum, dessa fórmula do romance já tão conhecida, desse clichê.
mas que ainda assim ela vai saber abordar isso de uma maneira muito única, de uma maneira muito dela. E aí é mais uma vez bastante interessante a gente pensar que esse foi o primeiro livro. Parece que ela meio que estava se convencendo de que ela podia fazer mais do mesmo e ainda assim trazer algo diferente. E aí sobre a história, né, desse livro, a Catherine, ela é uma personagem, eu diria, um pouco menos carismática. Eu acho que ela se assemelha mais a Fanny de Mansfield Park, que é considerada a protagonista mais sem graça de Jane, apesar de eu amar a Fanny, porque a Elizabeth e a Emma, elas têm personalidade muito forte, né? E a Catherine não, ela é uma menina mais quietinha, como diz a Jane Austen, ela não tem nada de heroína, ela não é muito bonita. Tem um momento aqui, inclusive, em que ela fala que ela tava quase bonita, o que já era incrível, porque pra alguém que tinha sido feia a vida toda, ser quase bonita já era lucro. Então, ela é essa menina mais apagadinha, mas só que ela tem uma firmeza de caráter muito grande, assim, ela honra muito bem os compromissos dela, ela acredita que a palavra dela é um grande valor, e isso é muito bonito, isso fica presente durante todo o livro, assim, a construção da personagem eu acho muito coesa, isso é algo que a Jane faz muito bem. Mas enfim, ela vem de uma família que não tem muitas posses, eu diria que é uma família ali meio de classe média pra baixa, mas cuja mãe, muito diferente da mamãe Bennet, né, que a gente conhece de Orgulho e Preconceito, ela não tá desesperada pra fazer essa filha fazer um bom casamento. Ela quer que a filha seja feliz. Não só ela, né, mas também o outro filho, o irmão da Catherine. Ela quer a felicidade dessa filha, ela é uma mãe apegada, ela é uma mãe próxima, mas ao mesmo tempo ela quer ver a filha desabrochar. E aí, então, a gente tem outro grande clichê desses romances, que é a temporada de verão em Bath, né, que é o balneário. Então a Catherine vai acompanhando um casal de vizinhos mais velho pra Bath, passar algumas semanas lá e ter ali esse contato com a sociedade, enquanto ela apoia esses vizinhos ali na casa deles. E aí, durante esse passeio que começa o grande desenrolar aqui da trama da Catherine, porque ela vai conhecer duas duplas de irmãos, compostas cada uma por um homem e uma mulher, os Thorpe e os Tilney. E tudo que acontece no livro, toda a trama meio que vai girar em cima da relação dela com essas pessoas. Como eu falei, por meio dessas relações a autora vai desenvolvendo e mostrando muito bem qual é a personalidade da Catherine. E, enfim, não vou falar mais muito sobre como ela se envolve com cada um deles, porque talvez seria um spoiler, mas o fato é, ela começa a ficar muito amiga das duas moças e pensando, é claro, também que os dois moços podem ser possíveis pretendentes a grande amor. Em determinado momento ela viaja com a Eleanor, que é da família Tilney, pra passar uma temporada com ela na Abadia de Northanger, né, que é a casa da família. O irmão, né, dela não mora mais lá, ele já saiu de casa, mas ele visita ali com uma certa regularidade. E a Catherine acha que vai ser uma boa ideia de unir o útil ao agradável, porque ela vai poder ficar mais próxima desse jovem e ela vai conhecer uma abadia. Sim, ela fica muito empolgada por conhecer uma abadia, porque, como eu falei, ela é uma grande leitora de romances góticos e ela sempre sonhou em estar em uma dessas aventuras. E ela pensou, putz, uma abadia, sabe? Tudo de pedra, cheio de mistério. Ela achou que finalmente ela conseguiria viver um grande mistério como os que estão nos livros que ela lê. Só que ela chega nessa abadia e logo de cara ela não parece assim tão assustadora. Só que nada como uma noite muito escura, um monte de sombras, um quarto solitário, uns armários esquecidos pra fazerem ela começar a ver coisas onde talvez elas existem, talvez não. Isso eu não vou contar, vocês vão ter que ler pra saber. Mas eu vou dizer que o livro me prendeu muito. Eu não conseguia parar de ler. No meio de tudo isso, claro, como eu falei, a Jane faz suas percepções sociais de maneira muito sagaz desde o início, né? Esse é o grande louro dela, né? Não apenas a escrita, mas a forma sagaz com que ela observava a sociedade e trazia tudo isso para as suas páginas. Mais um livro incrível de Jane, mais uma vez eu acho surpreendente que ele seja o primeiro, como pode já ter começado tão bem. Enfim, eu amei esse livro, foi uma ótima leitura que eu recomendo de olhos fechados pra todo mundo que gosta de Jane e ainda não leu esse daqui. Enfim, acho que as pessoas que gostam, mas não gostam tanto, acabam ficando mais ali em Emma, Orgulho e Preconceito, mas os outros livros dela também são muito bons. Eu amo Mansfield Park, que é um livro menos falado, e eu também amei muito a Abadia de Northanger. E então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!